Agora eu queria uma última pergunta. Não, uma última pergunta sobre isso, Fabinho. Você, no Tour, você sentia pressão para pegar ondas maiores? Você se sentia visto como um cara que pegava ondas médias? Você pega qualquer tipo de onda, você entende o que eu estou falando, né? Um surfista especialmente talentoso em ondas médias para menores, né? Você sentia essa pressão? Que é isso que está no meio desse jogo aí, né? Fala, Marcelo. Só botar aí junto aí que eu acho que tem a ver. Gouveia é um dos caras que eu vi que mais evoluiu no circuito mundial. Ele entrou como especialista de ondas pequenas e acabou como um cara que pegava pipe, chopo, Waimea, Sunset. Ele não teve nenhum grande resultado em pipe, em chopo, mas eu ficava esperando, sempre acreditando que ele podia ter. Então eu acho que teve muito esforço e dedicação para você conseguir toda essa evolução nesse tipo de onda. Só fiz essa colocação que tem a ver com o que o Felipe falou. Cara, assim, Felipe, falar um pouco do meu caso, depois eu dou um brief aí do Felipe, né, que eu vejo assim. Cara, eu comecei a pegar onda tarde, era normal pra época, comecei com 13 anos e tal. Pô, morava em João Pessoa, Praia do Bessa, as ondas pequenas, depois ficava no Nordeste, ondas pequenas. Cara, a primeira vez que eu peguei uma grande foi naquele Lightning Bolt, de 87, que tava, sei lá, 2,5 metros, 2 metros, nas Pitangueiras. Eu nunca tinha visto uma daquele, cara, pra você ter uma ideia. Já era o segundo ano eu viajando, né? E nunca tinha visto... Peraí. Aquele Polio Point da Barra também você foi... Tava grande. Esse foi até depois, cara, do Lightning Bolt. Esse foi depois. Mas no Polio Point a gente ficava na espuminha mesmo, mas não conta. Não tinha como entrar, fazer eu. Ele falou pro Joca Júnior, isso aí mata muita gente na Paraíba. Cara, só que entrava naquele... Pitangueiras é chato porque dá pra entrar fácil, né? Aí não tem como dar desculpa. É que naqueles Polio Point, no meio da barra, quando tava gigante, só quem entrava, que eu lembro, assim, era Rodrigo Rezende e o Douglas Lima, o PEN. Só esses dois. Do resto, meu irmão, eu falei, pô, eu vinha da Paraíba, via Ricardo Tatuí de Niterói, do Rio de Janeiro, de Onda Grande, aí via Tatuí na espuminha, eu digo, oxe, eu da Paraíba, do Bessa, Tatuí na espuminha, do Rio, eu vou tentar varar, vou ficar na espuminha também. Mas assim, isso, cara... é muito maneiro, Fabinho, que você está falando, porque realmente acontecia, você tinha os campeonatos. Era fim de semana marcado, não tem tempo de espera, não tem porra nenhuma. O mar ficava gigante. O nego pegava na espuminha. Acontecia, o cara ia lá pro meio da arrebentação, né? Assim, pro meio que eu digo, é no meio do caminho, até lá fora, e ficava pegando a espuma e a reforma da onda, né? Mas enfim, só pra gente pegar... Fala. Aí o Lightning Bolt, eu nunca tinha visto aquelas ondas, né, cara, daquele tamanho. O meu Kiva era uma 5,11 e uma 5,6, só tinha 2 pranchas. Cara, eu lembro que eu fiquei com distensão, cara, nos ombros, aqui nos antebraços, de tanto segurar minha prancha pra... Tensão. Só que ali no Lightning Bolt você ia lá pelas Astúrias, né, cara? Então era de boa você entrar. O mar podia estar grande, você entrava quase uns 500, 800 metros lá pro lado direito e vinha. Então... Mas enfim, cara, assim... Eu comecei a pegar onda tarde, me destaquei rápido e tudo aconteceu muito rápido também. Mundial Amador de Porto Rico eu tinha 18. Então, recém-completado 19, eu já viajei com o Teco para a Austrália lá, que a gente fez o restinho de uma perna na Austrália. Não, minto, eu com 18 ainda viajei para a Austrália. Ainda corri um campeonato em Narrabim lá, como amador ainda, eu e Vitor Ribas. Era aquela época que a perna era 2 cabeças, né? 8,7, 8,6, 8,7, era fracionado, né? O circuito que acabava no meio do ano. Enfim, cara, assim, quando eu comecei no circuito, eu não tinha, cara, noção de onda grande, eu não tinha... Primeira vez que eu fui pro Hawaii, minha prancha era uma 6,6, cara, maior. Pra aquela época, pô, absurdo. Hoje em dia é normal, mas naquela época, eu com a 6,6, todo mundo tinha sua 9 pés, eu não tinha, eu tinha 6,6. Alguém te ajudou essa primeira vez? Você tava com alguém assim pra... Essa primeira vez, cara, que eu fui pro Hawaii, a gente foi com o Avelino, porque na real a gente teve 2 pernas na Austrália. Teve uma em abril, que foi justamente o final do circuito. Esse ano acho que o Demi Heinemann ganhou. Acho que você devia estar lá, não tava, Bolsley? Em 87? 87, de repente. Eu fui até esse ano, talvez tenha sido meu último ano.
Aham. Acho que foi Acho que você tava lá, cara. A gente era amador, a mulher, eu não me lembrava muito das paradas. Mas enfim, aí teve a segunda perna da Austrália e tal, que a gente correu, foi quando a gente teve aqueles resultados excelentes lá. Ganhou triagem, terceiro lá em Bondi, enfim. Quando a gente foi pro Hawaii, cara, não tinha noção de onda grande, velho. E aquilo ali foi uma loucura. E minha prancha era 6,6, só que a gente tava com o Avelino Baixos, né? O Avelino nessa época tava organizando ainda a estrada do Teco e eu ali agregado, né? Com o patrocínio da Hang Loose, os dois e tal. E o Avelino dando aquele apoio. Pô, nas primeiras... Cara, cheguei no Hawaii com a 6,6, não tinha prancha. O Avelino conseguiu ainda fazer uma 7 pés pra mim e eu consegui fazer uma 7,4 com o Milton Willis, da Willis Brothers. Aquela prancha com aqueles phaser. Lembra aqueles phaser? Que era tipo... Era legal lá. O boto na prancha era todo cheio de moça, mas era proposital, né? Era o phaser. Mas enfim. E aí, cara, foram as primeiras ondas que eu comecei a ver no Hawaii. Foi grande assim, Sunset. Eu fui devagarzinho, cara, com medo e tal. Mas aos poucos fui me adaptando. Quando eu venci o evento, que já foi na minha terceira temporada, cara. Foi 91, né? Foi minha terceira temporada. Eu, cara, não tinha experiência ainda, mas eu era um bom competidor. O campeonato começou com tamanho, com 6 a 8 pés, assim, mas nas fases principais ali uma baixou com uns 3, 4 pés. E tinha uma previsão de 30 pés para o evento terminar, ou não terminar, ou terminar em Uané, não sei. Cara, tinha uma previsão para 30 pés. Aí, beleza, né, cara? Poxa, aquela final de Sunset foi tática de competição, velho. Eu já surfava muito em Sunset, né? Surfava também em Pipeline nessa época. Mas eu acho que a partir do terceiro ano meu ali em Pipeline, ou quarto ano, eu já peguei abuso, cara. Além do medo que eu tinha, mas era muito mais intimidação e falta de vontade de surfar. E ao mesmo tempo, cara, querer curtir o Hawaii. Porque assim, o Hawaii, brother, se você não curtir, cara, você não volta ou você não vai evoluir. E eu, cara, me identifiquei muito com o Havaí, com a cultura e tudo, com o pessoal, cara. Eu nunca tive problema com ninguém lá. Claro que o nego já me tocou do mar, já falou foco em Brasília, já me mandou pra fora, já jogou água na minha cara, já puxou a orelha. O normal. Coisas do cotidiano que acontecem lá, cara, né? Hoje em dia, quase nada, mas antigamente era normal você levar um puxa-rua de orelha e você dropou uma onda no pico e o cara não pegou. Mas são outros tempos. Enfim, cara, eu não conseguia treinar em Pipeline, porque, pô, eu não tinha esse instinto go for it, que muitos têm hoje em dia. E, cara, ainda tinha o medo dos caras, que rolava a intimidação. E quando sobrava onda, era onda errada, eu me lascava. Pegava a onda errada e escolhia. Meu irmão, qual era o jogo disso? Eu falei, cara... Aí eu vivia surfando em Sunset e treinava pra pipe em Jocos. Enfim, cara, eu preferia surfar do que treinar na esquerda. Vou praticar, vou pegar onda maior, vou pra UEV, blá, blá, blá. Mas eu sempre tive medo essa questão do medo, de maroleiro, blá, blá. Cara, eu sempre, assim, eu tive medo de onda grande, mas eu sempre flertei com Big Surf, eu sempre gostei, né? Nunca fui aquele cara de jogar em condições extremas, assim, mas sempre gostei. E assim, cara, era aquele negócio, eu treinava, né? Não tinha... eu tinha que sair da zona de conforto em Pipeline, e sair da zona de conforto, cara, me deixava ruim, cara. Me deixava sem curtir, me deixava baixo astral, me deixava com dor na base da coluna. E aí, meu irmão, eu preferia... cara, assim, se eu não tenho experiência, né? Se eu não tenho esse instinto go for it, então pra mim tá tudo bem, velho. Eu não me incomodava em chegar em Pipeline e saber que eu não conseguia ir bem. E eu não me incomodava se os caras me chamassem de maroleiro, porque realmente eu tinha medo. Mas meu medo maior, cara, era de tomar onda na cabeça e ficar embaixo d'água. Não era o medo de dropar a onda. Se eu tivesse em qualquer pico, cara, e a onda viesse, eu dropava. Teve várias condições aí adversas ao redor do mundo, assim. A gente não tem documentado, né? Era o caldo que dava. Que a gente não tem documentado, mas eu me joguei em situações, assim, de risco, assim, também. Mas... E aí, cara... A evolução veio quando entrou Chopo, né? Quando entrou Chopo, veio a evolução. Por quê? Porque Chopo não tinha crowd na época. Pô, era pouco conhecido, cara.
A gente chegava cedo, eu caía todo dia de madrugada, puxava a fila e geralmente chegava um pouquinho antes, saía um pouquinho depois. Eu realmente gastava um tempo ali. E ali eu fui me aprimorando e melhorei meu desempenho em pipe, porque eu aprendi a técnica de botar o peso para baixo, aquele bem lance de half pipe, né, cara? Que você joga o peso para baixo e você consegue encaixar na curva da onda, né? Então fui é o famoso go for it, né? Tem que botar, sim, pisar na frente, botar... Porque a gente fica com medo, né? Aí pisa atrás e levanta o bico, né? Aí descola lá de cima. Que nem skate na ponta do half pipe. Se tu não jogar o peso pra baixo, tu empina, cai de rabeta e buf, cai pra trás e fica estatalado. É igualzinho. Mas é isso. Isso é o que acontece. É isso que faz a diferença. Isso aqui é basicamente a diferença. E eu fui evoluindo, cara. Aí eu cheguei aonde o Bosco ele falou. Assim, cara, no Tahiti, com certeza eu fiquei angustiado por não ter tido um resultado, porque realmente eu me sentia confortável lá. Pipeline, posteriormente, também eu sabia que eu podia ter um resultado melhor, só que no final da minha carreira ali, infelizmente, depois eu não consegui voltar pro Tour, porque eu já tinha mais experiência, já tinha as ondas maiores, entendia muito mais de prancha. Infelizmente, eu não voltei pro Tour. Mas no finalzinho ali, cara, eu sentia que eu poderia ter tido um resultado. Infelizmente, também, às vezes, Pipeline, a gente caía bateria de 4, nessa época que eu tava melhor. Já era bateria de 4, cara. Aí entrava aquelas táticas de competição, um tirava do pico, você ficava muito deep, não passava, aquelas coisas, né, velho? Mas enfim, eu evoluí, cara. Eu evoluí, mas eu busquei também. Então, assim, cara, eu acho que o Felipe, velho... Pô, Felipe não é que ele seja um maroleiro, cara. Eu já vi Felipe em ondas adversas. Já vi muitas vezes ele também, pipeline grande, não gigante, mas por alguma forma... Ele não tava ali e eu encontrava ele em um I-meia. Cara, o I-meia, logicamente, 15, 18 pés, a onda é fácil, não é difícil, né, cara? Porque você que dá o seu grau de dificuldade. Você com uma prancha 10 pés, fica tranquilo, né? Mas vi Felipe descendo umas ondas, e, tipo, assim, eu digo, pô, será que o cara não tá em tempo, faz uma parada meio parecida, não tá treinando em pipeline, mas tá aqui pegando onda, tipo... né, cara? Fazia, né? Não é que ele tá deixando de surfar, brother, tal, eu não sei, eu nunca conversei com ele sobre isso, nunca conversei com o Ricardinho sobre isso. Mas tem como ele evoluir, cara. Se ele que o Ricardinho era parecido também, né? O Ricardinho também era um cara super rápido, ultra ágil em ondas menores, né?